Pessoal, cedo ou tarde, essa hora ia chegar aqui no canal. A hora de falarmos de Holocausto Canibal. Talvez o filme mais polêmico que a gente vai falar aqui no canal, não sei. E antes da gente seguir, só um disclaimer, além daquilo de deixar o like, se inscrever no canal. Não irei mostrar, se você entrou nesse vídeo achando que eu iria mostrar alguma cena de animal e tal, não irei mostrar nenhum frame, nada assim mais explícito. Isso tá no filme, o filme inexplicavelmente ele tá no YouTube, então vá no YouTube se você quiser ver essas cenas e tal, tem o filme no YouTube, a versão completa do filme. Mas aqui a gente vai tentar ao máximo seguir as diretrizes do YouTube, tá? A gente vai ao máximo tentar seguir ali no amigável para a plataforma, entendeu? Porque eu não quero perder o meu canal. Porém, eu vou descrever as cenas aqui do filme, né? Eu vou acabar descrevendo as cenas aqui do filme na parte da review. Então pode ser algo pesado. Então se você for muito sensível, uma pessoa muito sensível, e alguns frames aqui do filme também podem parecer um pouco chocantes, então não recomendo assistir esse vídeo, tá? Então, esse crime aqui, né, em formato de filme, foi cometido pelo Ruggero Deodato, né? Lembrando que o filme é de 1980, é um filme italiano, e o Ruggero Deodato, ele queimou a carreira com esse filme, né? Ele era um diretor italiano ali em ascensão e acabou queimando essa carreira, né? Essa carreira dele com esse filme. Ele acabou sendo condenado por esse filme, eu vou falar com mais detalhes depois. E o elenco também do filme se queimou. Então aqui, normalmente, quem assiste os vídeos do meu canal sabe que eu gosto de descrever o que cada um do elenco fez e tal. Então aqui não tem nada, ninguém no elenco de destaque. Talvez a gente possa destacar aqui o Robert Kerman, que ele era, antes de fazer esse filme, ele era ator pornô. Ele era ator pornô e ele queria ir para os filmes normais, né, os filmes da indústria cinematográfica, e o filme de estreia dele foi esse. E ele se queimou tanto que ele teve que voltar depois para o cinema pornográfico. É isso. Bem, o Holocausto Canibal, ele é um filme que ele é naquela vibe ali do exploitation ali dos anos 70, início dos anos 80 ali, no finalzinho dos anos 70, né? Ele foi rodado ali em 79 e tal, mas foi lançado em 80. E o que acontece? Por que esse filme é tão polêmico? Primeiro, pelo realismo dele. Ele é um filme extremamente cru, extremamente realista. Ele foi filmado de uma forma muito crua, filmado inclusive na floresta amazônica, de uma forma muito crua, que na época muita gente achou que era real, que tudo ali no filme era real, que nada era encenado. Então eles realmente acharam que foi algo que os atores realmente morreram, etc e tal. Então teve todo esse alarde, essa polêmica envolvida no filme. E ele foi o primeiro filme, né, a popularizar ali, o primeiro filme de fato a ser found footage, né? Embora a Bruxa de Blair, né, o pessoal fala muito da Bruxa de Blair, que é um filme que foi o primeiro found footage e tal, o Holocausto Canibal, ele é, na real, o primeiro found footage. Só que, por que Bruxa de Blair fica com esse cargo? Primeiro, porque não é tão polêmico, e segundo, porque a Bruxa de Blair realmente ele é o primeiro found footage completo. O filme ele é inteiro found footage. O Holocausto Canibal não. O Holocausto Canibal, a parte do found footage é da metade pro final, né? Então metade do Holocausto Canibal é found footage. E embora ele não tenha inventado isso, ele acabou, né, otimizando essa técnica de found footage e tal nessa época. Anteriormente haviam alguns falsos documentários lançados, alguns documentários. Então não foi o primeiro a usar essa técnica, mas foi o primeiro a fazer essa técnica de forma longa no filme, né? E depois o Bruxa de Blair fez isso no filme inteiro. Então muita gente pensou esse realismo, esse filme cru, que eles realmente foram pro mato filmar, essas coisas assim.
e os efeitos práticos são muito realistas, até para hoje, então imagina para a época. Então, esse filme ele mostra o limite do efeito prático, né? Então, e também outra coisa é que o diretor ele fez um contrato com os atores, né? Primeiro, são atores desconhecidos, e o diretor ele fez um contrato para que os atores eles desapareçam por um ano, né? No contrato estava dizendo, vocês não podem fazer nada, não podem aparecer na mídia por um ano. Então, tinha esse contrato, então tudo isso para causar esse sensacionalismo em cima desse filme, né? Então, ele foi investigado, ele foi preso, o Ruggero Deodato. Então, e aí ele teve que provar no tribunal que os atores estavam vivos, ele levou os atores lá, teve a cena do empalamento que falaram que foi real e tal, ele teve que mostrar lá no tribunal como que a cena foi feita ali na prática, etc, mostrar cenas de bastidores, mostrar making off, mas tem uma coisa que ele não conseguiu provar, né? E que ele realmente teve que ser réu confesso, que são as mortes de animais. Realmente, 7 animais foram mortos nesse filme, e mortos em cena, né? Então ele foi condenado por isso, né? Ele foi condenado a cerca de 4 meses, o diretor. Só que além disso ele teve a sua licença de diretor cassada por um bom tempo, por alguns anos. Só que depois ele se queimou, esse filme foi proibido em mais de 50 países. Então todo mundo envolvido nesse filme praticamente se queimou. Mas o filme, ele é só envolvido na polêmica? Não. O filme ele tem uma história e ele tem uma crítica ali para contar, né? O diretor, ele quis, né, montar esse filme em cima de uma crítica social, que é o que é o selvagem, do ponto de vista da pessoa, do humano, Então tem toda essa questão de quem é o selvagem? É o índio? São os animais da selva? São a galera que não sabe nem falar? Ou o ser humano civilizado? Então ele traz isso, essa crítica. Outra crítica que tem no filme é a crítica ao próprio sensacionalismo, né? É uma crítica ao próprio sensacionalismo, a mídia querendo ganhar audiência em cima de qualquer sensacionalismo, qualquer coisa. Então tem várias críticas sociais em cima desse filme. As críticas do filme são válidas, são discussões muito plausíveis ali no filme, e eles trazem essa discussão de uma forma bem boa no filme, porém chega a ser hipócrita, né? Porque como que ele vai criticar algo, né, fazendo isso, né? Como ele vai criticar o consumismo, né, o consumismo, a morte de animais, se ele mata os animais? Então, é isso. Minha opinião sobre o filme. Ele é um filme importante, apesar de tudo. Ele é um filme importante para a história do cinema, por causa disso, de ser found footage, e é um filme tecnicamente bem feito, a trilha sonora é bem feita, a direção é bem feita, as atuações realmente são atuações bem realistas, então é um filme muito bem feito, né? Então isso não tem como tirar do filme. O que me tira um pouco do filme de não deixar ele na minha lista de favoritos e tal, apesar de gostar bastante, é essa questão da morte dos animais. O próprio diretor, ele falou depois numa entrevista, ele já morreu, né? Ele falou depois numa entrevista que isso foi, né, injusto com ele, porque naquela época, logo depois desse filme, foram feitas leis, né, para não maltratar animais em cena, em filmar, essas coisas assim, né? E ele comentou que, por exemplo, no Apocalipse Now, eles matam animais em cena, no Apocalipse Now. Mas só porque é o Coppola, é o Apocalipse Now, é um filme de grande orçamento, aí pode, porque é limpinho a morte de animais em cena. Como ele fez de uma forma crua, aí não pode, aí é polêmica. Então, ele fez essa comparação, esse paralelo. Na minha opinião, não se deve matar animais em cena pra nada, né? Mas aí vem aquela questão da hipocrisia, né? Ah, mas você come carne, né? Você não é vegetariano, então assim, você come carne e você não consegue ver os animais sendo mortos em tela.
Bem, eu acho que tem uma linha tênue ali, né? Que uma coisa é você ver em tela isso acontecendo só para entretenimento, e outra coisa é que você precisa sobreviver, né? Então é diferente você ter que sobreviver, você ter que se alimentar, para você matar um animal ou matar qualquer tipo de vida ali só pelo entretenimento, só para fazer um filme. Então eu acho que é isso, mas tirando isso, o filme ele tem seus méritos, tem a trilha sonora do filme é maravilhosa, só que eu não recomendo esse filme para qualquer um, né? Talvez tenha aí na internet alguma versão clean, alguma versão editada, sem as mortes dos animais e tal, mas é um filme, apesar de não ter as mortes dos animais, é um filme também visualmente chocante, né? Porque os efeitos práticos são tão bem feitos e o filme é filmado de uma forma tão realista e que pode causar um choque, né? E lembrando que aqui eu vou tentar evitar ao máximo mostrar cenas e tal, vou mostrar, separei uns frames aqui mais leves, mas pode ter um frame ou outro mais pesado, tá? Bem, o filme ele começa com os documentaristas ali mostrando quem são os documentaristas que eles foram fazer um documentário na floresta amazônica e desapareceram, né? Então começa com essa reportagem, né? O filme ele começa com essa reportagem sobre esses documentaristas. E aí a gente é apresentado ao professor Harold, que ele ficou encarregado de ir até a floresta amazônica para tentar encontrar os documentaristas ou tentar entender o que aconteceu com esses 4 documentaristas, né? Bom, ele tem algumas pistas que os documentaristas eles iam fazer um documentário sobre uma tribo canibal que existia ali na floresta amazônica. Então ele vai, né? Ele vai para a floresta amazônica ali junto com um guia, com uma galera, né? E eles chegam na floresta logo de cara, eles acham ali um corpo. Já logo de cara, eles acham um corpo ali e um dos guias aí fala: não, esse daí é do guia que estava com os documentaristas. Eu conheço ele, eu conheço esse cara. Então já tem alguma coisa errada ali, né? Eles acham ali um corpo. E aí tem a primeira cena de fato de morte de animais, que o cara ele pega um coati e ele mata o coati. E todas as cenas de animais no filme são explícitas, né? Nesse coati, por exemplo, ele pega uma faca e enfia no coati e a câmera tá focada ali no coati. Então já mostra como que o filme começa. Mas a gente vê que a galera não é boa, não, porque um dos guias ali ele começa a drogar o índio ali, né? Começa a dar cocaína pro índio, drogar ele e tal. E aí a gente tem também uma cena de um assassinato ali, que é até gratuito no filme, essa cena, né? Que é um índio matando uma índia ali. Ele falam que é uma tribo rival e tal. Essa cena tá jogada no filme, não serve para muita coisa, mas tá ali, né? E aí a galera chega ali na aldeia deles, né? Dos indígenas, e a gente já percebe que eles não são hostis e que aparentemente eles estão assustados ali com essa galera, com os homens brancos, né? Eles estão aparentemente assustados com eles. E aí é mostrado que tem ocas queimadas ali na aldeia e corpos carbonizados ali, esqueletos carbonizados, e a gente não entende por quê, né? Aparentemente está tendo uma guerra entre as tribos e tal, e isso é confirmado no filme. Realmente está tendo uma guerra entre duas tribos canibais ali da floresta amazônica. E ali, aqui a gente vê, né, que a guerra tá tendo, como é que eles estão em guerra, que eles pegam essa mulher com o machado e começam a abrir ela assim, só raspandinho assim o machado e tal. Então tem essas cenas assim mais pesadas aqui, né, que mostra que essas tribos estão em guerra, né? Porém, eles capturam um índio de uma tribo e tal, para mostrar respeito para a tribo rival. E aí, lá, eles conseguem ir lá, né, para a aldeia deles, e eles encontram o chefe da tribo, né? E o chefe da tribo, ele mostra para a galera ali o que restou dos documentaristas, que é
essa ossada, né? Que estão num formato que parece que estão sendo oferecidos para algum deus, com alguma coisa assim, né? Parece uma oferenda ali, né? Então, tem alguma coisa estranha ali, a ossada, e aí a gente confirma que realmente são dos documentaristas da ossada, porque tem a câmera ali de um deles, né? E aí o professor, eles tentam bolar, não, a gente tem que entender, tentar tirar alguma informação deles, lembrando que a tribo eles não falam, eles fazem gesto, grooming, mas eles têm meio que um idioma ali, né? Que os guias, eles meio que entendem. E ali, como é que a gente vai fazer e tal, pra fazer eles falarem o que aconteceu com a galera e tal. E ali, o professor, ele oferece um radinho, né? Que é legal que, como eles são uma tribo primitiva, eles nunca tiveram contato ali com o homem branco e tal, uma tribo canibal, eles acharam que aquele radinho que saiu som de espíritos, né? E que aquele radinho, aquela caixa, eles conseguem capturar os espíritos. Então ele acaba oferecendo esse radinho para a tribo e a tribo aceita. E a tribo começa a ganhar a confiança deles, do homem branco, né? E ali, como que eles começam a ganhar a confiança? Chamando eles para um banquete, né? E o banquete, claro, é uma tribo canibal, e o banquete é um banquete canibal. Eles pegaram o corpo ali de um índio da tribo rival, fritaram ali na fogueira e estão dando pro cara. E aí então eles deram ali pro professor, o professor ele vai, ele come ali a carne humana, e ao invés de perguntar, né, o que acontece? O professor ele olha assim em torno da aldeia e ele vê ali os rolos das fitas do documentário que a galera ali estava fazendo, né? Então ele dá o radinho em troca dos rolos. Então eles pegaram ali as latas, né? Os rolos estavam dentro das latas, não foram avariados porque estava dentro das latas. Então ele pegou os rolos, deu o radinho para a tribo. Então ele voltou, né? De volta para a civilização. E lá ele dá entrevistas, né? Em programas de TV para falar o que aconteceu com a galera e tal, né? E aí que vem a primeira parte, né? Dessa crítica social do filme, que aí tem a reunião com os executivos, né? Os executivos, eles não estão nem aí para a galera que morreu, para os 4 documentários que morreram. Nessa reunião, eles só falam em querer publicar o documentário. Não, vamos publicar o documentário porque misturar isso com a morte deles e tal, a gente faz um programa bonito em homenagem e tal, que vai dar uma puta audiência, vai ter patrocinador, a porra toda. Então assim, eles não estão nem aí pros caras, eles querem lucrar em cima do material deles. É isso que eles querem, né? Então, eles mostram ali pro professor um documentário anterior deles, não é o documentário que foi achado, é um documentário anterior ali, para mostrar pro professor como que esses 4 documentaristas trabalhavam, né? Primeiro, eles eram extremamente sensacionalistas, eles faziam os documentários com o intuito de chocar, realmente com o intuito de chocar, com o intuito de ser pesado, quase beirando snuff e tal, então tem cenas de execução, essas coisas assim. Só que eles falaram que também eles eram fakes, que eles encenavam várias cenas, né? Que eles forjavam várias cenas para causar choque. Então, guarda essa informação ali, né? E aí, o doutor ele topa, eles oferecem ali pro doutor para fazer ali entrevistas e tal, para colocar no documentário, para concluir esse documentário que foi achado lá, que causou a morte deles, né? E ali ele começa a entrevistar ali familiares e tal, e aí é legal que esse daí é o pai de um deles, de um dos documentaristas, e ele fala assim, meu filho não presta, meu filho é mau, meu filho é o diabo, ainda bem que ele morreu. Então assim, a gente começa a ver, que é isso? Então, é isso. Então aí ele começa, aí o professor, ele começa a ver o documentário de fato, e aí a gente entra no found footage. É aí que começa o found footage do filme, nessa metade pro final, né? Que aí começa filmando eles de boa ali, na floresta amazônica e tal, né? Aí são cerca de 3 câmeras e tal, cada um filmando de um ângulo diferente. E é bem filmado no estilo found footage. E mostra eles zoando, se divertindo na selva, essas coisas assim.
e tal, até que chega logo de cara a cena deles puxando uma tartaruga ali de um lago, e eles acabam matando a tartaruga numa cena que dura cerca de 3 minutos. Eles matam a tartaruga, ficam batendo na tartaruga por 3 minutos, decapitam a tartaruga, abrem a tartaruga, tiram os órgãos da tartaruga, e tudo isso filmado. Tudo isso sendo filmado na câmera e a gente assistindo isso. É isso aí, né? E no final, claro, eles comem a tartaruga aqui, né? Colocam a tartaruga numa fogueira e comem a tartaruga, né? E aí, claro que eles estão andando com um guia, né? Tem um guia também, assim como o professor teve o guia deles, eles também tiveram o guia, né? Só que o guia ele acabou sendo picado ali por uma cobra. E claro, como é de praxe nesse filme, o diretor odeia animais, a cobra também foi morta em cena, né? Mas o guia ele não conseguiu aguentar, ele acabou morrendo, e é aí que a gente entende, né? Quem era aquele corpo que acharam lá no começo do filme, né? Aquele esqueleto lá, que era desse guia, que acabou morrendo picado por uma cobra. E tem uma cena até grotesca, que ele fala, corta minha perna, então eles cortam a perna dele e tal, só que ele perde muito sangue e acaba morrendo, né? E que é um efeito prático muito bacana ali, né, também. Finalmente, aí os documentaristas estão por si só, né? Eles vão lá eles encontram ali a aldeia, né? Só que ao contrário do professor e da galera, eles não vão de forma amigável para a aldeia. Eles chegam tacando terror. Eles chegam tacando terror na aldeia, empurrando os índios, xingando tudo, dando tiro pro alto, um monte de coisa. E aí, claro, tem outra cena de morte de animal, né? Para não perder o costume desse filme, eles acabam matando ali um porquinho, com um tiro de espingarda queima-roupa. E tudo isso filmado, né, de forma explícita, né? Mas aí que a gente vê que esses documentaristas, eles são filhos da puta. Tipo assim, a aldeia, os índios, apesar de ser uma tribo canibal, eles estavam ali de boa. Não estavam fazendo nada pra ninguém. Tipo, a galera chegou e tacou terror. E como, né, lembra que lá a gente viu que a aldeia já tinha umas ossadas carbonizadas, umas ocas queimadas. Aqui a gente entende que foi porque eles tacaram fogo nas ocas, né? Os próprios documentaristas tacaram fogo nas ocas. E por que isso? Simples, porque eles querem causar esse sensacionalismo. Eles queriam encenar para causar um sensacionalismo. Então eles tacavam fogo nas ocas para mostrar na narrativa do documentário deles de que era um ataque da tribo rival, sendo que não era. Era um ataque deles mesmo, e eles estavam forjando isso para na edição parecer que foram coisas da tribo rival, né? Então tem isso, então eles tacam fogo, e eles são tão filhos da puta que assim, os índios tentam sair correndo das ocas, de dentro das ocas, né? Porque tá pegando fogo. E eles empurram os índios para dentro, né? Para dentro. Isso é uma outra coisa também que foi acusado, né? Que o Rogério Deodato foi acusado, que os índios desse filme, que participaram desse filme, aparentemente não receberam nenhum tipo de pagamento, nenhum tipo de contrato, nada. Ele só mandou os índios filmar e acabou, é um aperto de mão, um abraço, tchau. Então isso vai contra as leis trabalhistas ali do filme, do cinema italiano, e por conta disso ele acabou também sendo multado e tudo mais, acusado de maus tratos contra seus próprios empregados, que no caso aqui são os índios, né? E aí, né, depois disso, o professor, ele vai falar assim, ele vai chegar na reunião, ele vai numa reunião, ele convoca uma reunião com os executivos do documentário, e ele fala que não é para fazerem isso. Não é para exibir esse documentário, que esse documentário é extremamente grotesco, de mau gosto. Então o professor ele chega e fala para os executivos, não vão fazer isso. Vocês não assistiram. E aí tem essa parada, eles só querem vender. Os executivos, eles só querem vender, eles vão exibir na TV, em horário nobre, tudo isso. Então, assim, eles só querem lucro. E eles não assistiram o conteúdo do documentário, né? Eles só acham que é algo bem vendável.
Só que aí o professor ele insiste, ele fala assim, não, olha só, assistam o documentário deles, para vocês entenderem o que eu tô falando. Ele consegue convencer, né? E aí os executivos eles vão ali no cineminha ali na sala, né? E eles vão assistir o documentário. Logo na primeira cena que os executivos assistem no documentário, a gente vê um estupro coletivo com uma Índia. Os 3 documentaristas homens, né? Porque são 3 homens e uma mulher. Os 3 documentaristas homens estupram uma índia ao mesmo tempo. E como se não bastasse, né? E essa cena é bem explícita, e mistura lama com a parada toda e tal. Aí depois tem também uma cena dele, de um dos documentaristas transando com a menina, a documentarista também, na frente de todo mundo, depois que pegou fogo, nas ocas e tal. Então tem tudo isso só para se mostrar para eles, falando assim, vamos mostrar como é que se faz para eles e tal. Então eles estupram essa índia, e como se não bastasse, eles pegam a índia e empalam ela, né? Eu não posso mostrar essa cena aqui com detalhes, né? Aqui, porque senão o YouTube vai. Mas essa cena tá no pôster do filme, acaba sendo a cena mais famosa do filme, é a cena do pôster, né? E aí eles empalam a índia ali, né? Que é uma bem realista e tal, é algo bem realista e pesado, né? Mas para que eles fizeram isso com a Índia, né? Para gravar o doc. A gente vê isso muito claro, né? Que o cara tá rindo. Um dos documentaristas ele tá rindo, só que aí depois que o outro liga a câmera, ele fala assim: olha, atua aí, eu tô filmando, atua aí, eu tô filmando. Aí automaticamente o semblante dele muda pra sério, né? Então ele começa rindo ali e muda pra sério. E começa a atuar, ele fala, nossa, olha o que os índios fizeram com ela, com essa índia, deve ter sido algum tipo de ritual, não sei o que, ou a tribo rival que estão em guerra, sendo que porra nenhuma, foram eles que estupraram e empalaram ela e fizeram isso para ser sensacionalista, né? E, claro, né, agora estamos indo pro clímax do filme, o que acontece agora? Os índios iam deixar isso barato? Não. Claro, os índios canibais. A tribo se juntou para se vingar dos documentaristas. E aí vem a vingança, que é aquela parte que você fica, caraca, isso, faz isso. Pegam o primeiro documentarista, arrancam fora o pênis dele, né? Começam a martelar ele até ele virar picadinho, tira o pulmão dele, tira tudo dele e tal, e tudo isso de forma explícita, tá? Tudo isso no efeito prático que você acha realmente que tá acontecendo isso ali, né? Tira costela, tira tudo do cara, né? Quebra ele em 1000 pedaços, né? E só sobra basicamente só isso do primeiro cara ali, ó. Só a cabeça ali, né? Só sobra isso. E aí depois eles pegam a menina, a documentarista, eles estupram ela, né? Vários índios começam a estuprar ela e depois começam a matar ela na paulada. As índias da tribo pegam e começam a matar ela na paulada e depois arrancam a cabeça dela e ficam comemorando ali com a cabeça dela ali arrancada, né? Além de comerem, né? E aí sobrou só os 2 câmeras, né? E ali a gente só vê ali flashes de um morrendo ali, caindo no chão, com a cabeça toda ensanguentada. E é isso. E aí encerra, né? Encerra o documentário deles assim, dessa forma, né? Foi a última filmagem deles, claro, porque depois disso eles acabaram morrendo, né? Depois de assistir isso, essa vingança, e detalhe que essa sequência final, eu falei aqui, mencionei rápido, mas é tipo assim, são uns 10 minutos só de atrocidade. São 10 minutos de filme só dos índios fazendo atrocidades ali com os documentaristas e tudo de forma explícita, tá? Então, eu passei bem o pano aqui, mas no filme isso é tudo explícito, tá? Quem viu o filme sabe. E aí, depois disso, o executivo ele levanta ali, né? Um vai embora e o outro liga pro cara da projeção e fala assim, ó, queima isso, então eles mudaram de ideia, eles não vão exibir
o filme por puro sensacionalismo, né? Eles vão queimar. E aí tem a reflexão final, que o professor ele vai ali na rua e ele se pergunta: quem são os verdadeiros selvagens? E é realmente sobre isso que é esse filme, né? Quem são os verdadeiros selvagens? A gente viu, aparentemente, um homem branco, civilizado, da cidade, com educação, indo até a casa de terceiros de uma tribo de outra cultura, não concordando com essa cultura, tacando terror só para ganhar mídia, né? E aí, eles morreram, eles têm que ser levados como heróis pela mídia? Não. Porque, assim, foi errado o que a tribo fez de matar eles, sendo que eles que começaram a fazer o terror ali, a tribo estava de boa, né? A vingança da tribo de forma cruel foi algo tenso e tal, porque quando a gente assiste isso, a gente comemora. A gente quer que a tribo faça isso com eles. Então, essa é a reflexão do filme. Quem são os verdadeiros selvagens? A gente começa o filme achando que é a tribo, porque é uma tribo canibal e tal, né? Então, eles são os verdadeiros vilões do filme. Sendo que não, né? O filme subverte isso. Os verdadeiros vilões são o homem branco da cidade. E é isso, esse é o Holocausto Canibal. É um filme bom, porém é um filme pesado, é um filme importante para a história do cinema, porém é um filme bem pesado. Espero que essa review aqui, se você tivesse curiosidade e nunca viu o filme e tal, espero que essa review tenha clareado um pouco a sua mente. Se você quiser ver o filme, inexplicavelmente ele tá no YouTube completo, então só você procurar aí que você acha, pelo menos até o dia da gravação desse vídeo. Provavelmente daqui a pouco o YouTube deve derrubar, né, o filme. Mas não é difícil de achar esse filme não, tá? Então é isso. Vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, comenta aqui o que você achou do filme e tal, e deixa recomendações de outros filmes para falar aqui. Vou ficando por aqui. Meu nome é Tom Loureiro e até a próxima.